Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a aula. Eu já coloquei para gravar. Vocês têm dúvidas da segunda e da terceira lista? Alguma questão que queiram que eu resolva com vocês, que eu explique? Abrindo a lista aqui. Beleza. Boa noite, Jennifer. Boa noite, professor. Tem alguma dúvida, alguma questão da lista 2? Tenho a 8 da primeira lista. A 8 da 1? Deixa eu ver. Eu acho que a 8 da 1 eu resolvi na aula passada, não resolvi? Ah, não, da 1 não. Eu resolvi da 2, eu acho. Essa aqui, isso, da 2, da 1 não. Faça um programa que solicite um caractere do teclado por meio da função get. Se o caractere for uma letra minúscula, imprima em maiúsculo. Caso contrário, sim, use o operador condicional ternário. O segredo aqui, pessoal, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar lá. E eu acho que tem mais uma que eu não sei se eu consegui arrumar. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui no cigarro. O de testar a senha da segunda lista também. Eu não consegui fazer certo. Tá. Bom, o segredo para essa aqui, para a questão 8, é saber essa tabela aqui, ó. É a tabela ASCII. Então, você vai ver aqui, ó. A letra A maiúscula, ela corresponde ao decimal 65, por exemplo. Tá? E a letra A minúscula ao decimal 97. E eles seguem a sequência, né? Tipo, depois do A sempre vem o B e tal. Então, a diferença em decimal entre o A maiúsculo e o A minúsculo, né, vai ser a mesma que do B, né, maiúsculo e minúsculo. Então, a gente pega 97 menos 45... 65. 52. Não é 65? É 65, isso. 97 menos 65. Isso. Dá 32. Então, se a gente receber uma letra maiúscula, ao somar 32
decimal nesse char, ele vai se tornar uma letra minúscula. Então, basicamente, é isso que você vai fazer. Peraí. Aliás, precisa de mais um detalhezinho também, né? Que é o seguinte, você vai ter que testar se a letra está nesse intervalo entre 65 e 90, tá? Que é o intervalo das maiúsculas. Arquivo, salvar. Então, olha só. Você vai fazer o uso do operador ternário, primeira coisa. Qual que é a expressão lógica, né? Então, a gente vai verificar. Digamos que a gente vai, né, criar um caractere CH e a gente vai testar, né? CH menor igual a 90 e CH maior igual a 65. Se o CH dá para fazer o teste também direto, né? Assim, A e Z, tá? Aí, se for, a gente vai... Então, se tiver nesse intervalo, significa que é uma letra maiúscula. Peraí, deixa eu só ver o... Se o caractere for uma letra minúscula, imprimir ele em maiúsculo. Então, na verdade, é o contrário. Tem que pegar a tabela. Então, é de A minúsculo a Z minúsculo. Então, se for, então, isso, a gente vai retornar CH menos... Qual que era o valor da diferença? 32. Senão, a gente Tem a ver retorna com o fato CH. de ter 32 bits, coisas assim? Não. É aleatório? Porque tem 32 caracteres entre o A maiúsculo e o A minúsculo. Só isso. Vamos ver aqui. Alguma outra dúvida, pessoal? A de testar a senha é a letra B do 2 da lista 2. Eu consegui montar, mas sempre dá a senha incorreta, mesmo colocando a correta. Você quer me passar o código? Que daí fica mais fácil para eu... Dá para te passar pelo WhatsApp aqui. Pode ser. Daí eu colo aqui. Cadê? Alguém já conseguiu entregar todas as listas? Eu não conferi ainda quem entregou.
É a B da 2, né? Isso. Vamos fazer aqui, então. Peraí. Você fez uma senha numérica ou você fez alfanumérica? Eu fiz numérica. Tá. Ele não está dando nenhuma restrição, né, de usar operador assim, nem Não, tá. não, eu tentei fazer alfanumérica, mas daí não tava dando errado. Daí eu tentei fazer a numérica, também deu errado. Daí eu falei, deixa eu pedir. Certo. Porcento D, cara. Vírgula. E senha. Ponto. Bom, o que a gente fez até agora foi solicitar a entrada da senha. Aí, assim, né, para o usuário digitar a senha. Nesse caso, a gente criou a senha como uma variável inteira. A questão é que a gente tem que, de alguma forma, testar se o que foi digitado corresponde ou não à senha. E aí tem várias formas da gente criar isso. A gente pode, por exemplo, pedir para o usuário digitar a senha, armazena a senha, salva ela, ou então já deixar a senha pré-armazenada. E aí também pode ser feito de várias formas. A gente pode usar o define, o define senha é um número, né? Ou então criar uma constante senha. Tem várias formas. Bom, ele não delimitou no exercício, né? No exercício não delimitou, na verdade, nenhum tipo de modificador, né? De nenhuma restrição, aliás. De tamanho, nada assim. Daí eu tô. Isso. Os que não Então, estavam terminando, eu tô fazendo pelo mais fácil, ou pelo que tá funcionando. É o mais fácil. A gente só vai conferir se senha é igual a senha. Aí, se for, a gente coloca a senha correta. Caso não for, opa, senha incorreta. Será que vai funcionar? Return 0. Então, tem aqui a senha digitada. Senha não declarada. Tipo, não tem que colocar igual ali, senha igual 22332? Nossa, é mesmo. Caramba, hein? Valeu, Marcos. Era isso que estava faltando.
Ainda não. Falta quanto tempo? Ah, falta um pouquinho. Quantos minutos que leva? Ó, senha correta. Tá, entendi o que eu fiz errado. Ó, eu botei um número diferente, senha incorreta. Às vezes é bem comum confundir o operador igual com o operador de atribuição. Não, É o que mais acontece. Não, mas isso foi uma coisa que ficou bem marcada para mim. Eu acho que para mim foi mais uma questão de eu não definir lá em cima e constante e tal. Mas eu vou arrumar aqui. Eram essas duas só, eu acho, que eu tinha dúvida. Beleza. Mais alguém quer perguntar sobre alguma questão? Queria ver a B da 7, aquela do continue, eu não consegui fazer, não. Vamos lá. Então, quando a gente vai fazer uma divisão de um número para o outro, um dos números se chama divisor e o outro dividendo, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar essa imagem. Ih, não vou conseguir botar essa imagem. Aqui, ó. Tá? Então, ó. 9 dividido por 4. Então, 9 é o dividendo e 4 é o divisor. Né? O que sobra aqui embaixo é o resto. E o resultado da divisão é o quociente. Né? O quociente. Tá? Tem esses nomezinhos aí. Vamos colocar o dividendo em cima, né? Primeiro a gente entra e comprime. Pronto. Digite o... vamos fazer assim. Não vamos colocar título, não. Entre com o divisor. Dividendo. Então, opa. Então, até aqui a gente entrou com os dois valores. Beleza, essa aqui é a parte fácil. Agora, vamos continuar. Vamos fazer a divisão. Né? Vamos criar mais uma. E aí, então, como é que vai ser? O quociente vai receber o dividendo sobre o divisor. Bom, aqui a gente fez a divisão e vai imprimir, então, o resultado da divisão.
Então, aqui, a gente colocou para imprimir o resultado. Tá? A divisão do dividendo pelo divisor é quociente. Pronto. A gente, então, está imprimindo o resultado. Isso aqui resolve metade da questão, né? A gente já está fazendo a divisão por 2 números. O que o exercício colocou para nós como restrição? Dividir 2 números, porém, ele quer que a gente respeite a restrição da divisão por 0. Vamos fazer isso antes de usar o continue. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um if para checar se o divisor é igual a 0, né? Se ele for igual a 0, a divisão não pode ocorrer. Então, a gente, tecnicamente, encerraria o código, colocando o return lá. E ainda dá para imprimir. Aí tem que botar com 2 linhas. Só que, antes disso, vamos executar sem esse trecho do código. Tá? Olha só. Compilou, executou. Entre com o valor do divisor. Se a gente dividir 4 por 2, a resposta da divisão de 4 por 2 é 2. Beleza, funcionou. Vamos executar de novo. E agora vamos dividir 4 por 0. Deu erro, ó. Não aconteceu nada, na verdade. Ó. O processo retornou um número grandão, ó, quer dizer, não retornou 0. Não retornou 0 significa que a execução não foi bem sucedida. Na verdade, o processador travou e o sistema operacional deu kill no processo, né? Matou o processo. Tá? Então, a gente precisa tratar isso. Uma das formas é com o if. Dessa forma como a gente fez aqui, a gente já consegue avisar o usuário de que houve um erro, né, em um dos dados de entrada e encerra o processo. Tá? Então, o programa não trava. Ele não trava. Mas ele encerra o processo. Tá? Então, a gente já pode dizer que esse software não tem erro. O software anterior tinha um erro. Qual era o erro? Quando o usuário digitava um dividendo, aliás, um divisor igual a 0, o software travava. Então, ele tem um erro, ele tem uma falha. Agora, ele já não tem a falha. Porque se ele encontra a falha, ele avisa. Ó, 4, 0. Dividendo não pode ser 0. Ó, o processo retornou 0. Ou seja, ele encerrou corretamente, não houve nenhum travamento. Porém, a operação não foi executada. Então, a gente já está, de certa forma, tratando... A gente não está tratando o erro. A gente está verificando o erro, tá? Mas a gente não está tratando o erro. Então, o próximo passo é tratar o erro. Como é que a gente faz para tratar o erro? O exercício deu uma dica. Eu poderia ter escrito o exercício assim, ó. Cria um programa que execute a divisão entre 2 números inteiros, né, e respeite a restrição de divisão por 0, sem colocar a utilização do comando continue. Mas por que está o comando continue lá? Porque aí está a resposta. Pessoal, o comando continue, ele é usado aonde? Dentro de um laço. Dentro de um laço. Então, né, a gente vai precisar usar um laço. E esse laço entra onde? Aqui. E aí, tem várias formas da gente fazer. A gente pode usar o while, pode usar o do while. Tá? Com o for funcionava? Também funciona. Ah, Só que, nesse caso, é um caso que não há necessidade da gente ter uma variável que conte as iterações ou trabalhe o laço.
com respeito a um intervalo de execução do laço, né? Tipo, comece aqui, termine aqui. É um laço que pode, se o usuário for digitando 0, né? Uhum. Só que aí tem várias formas da gente criar essa lógica para ele tratar o erro. Qual que é o tratamento? O tratamento é o seguinte: a hora que o usuário digitar um 0, ele tem que informar que não pode ser o 0 e voltar para o início do laço para solicitar que o usuário digite outro valor. Isso é tratar o erro. Localizar o erro é você conseguir capturar o erro, informar o usuário e encerrar o processo. Isso é uma coisa. Tratar o erro, tá? Criar rotinas para que o software não precise ser encerrado, tá? E que ele possa ser corrigido pelo usuário. Então, a gente vai ter que fazer um laço que repita essas linhas aqui, ó. Tá? Da linha 12 até a linha 19, que é o quê? A digitação do divisor e o teste para saber se ele é igual a 0. Então, vamos lá. Vamos criar um do while. E aí eu vou mostrar para vocês, aproveitar e mostrar para vocês a diferença. Não, peraí. Pode falar, Marcos. Tipo, você pode fazer um for infinito, e aí você faz um if e um else. No else você printa e bota um break. O break, exatamente. Porque daí o break pula fora do laço. Dá para usar o while infinito aqui. Né? Aí aqui, então, aqui a gente coloca o continue. E no else, a gente coloca o break. E o que vai acontecer aqui? Se o divisor for igual a 0, ele vai informar e vai dar o continue. O continue vai fazer o quê? Vai desviar o fluxo de execução aqui de volta para a linha 13. Se o divisor estiver correto, ele vai cair no else. O que o break faz? Pula para fora do laço. Tá? Então, aqui com esse exercício, dá para mostrar tanto o uso do continue quanto o uso do break. Então, vamos lá. Opa. O que deu? Ué, ele não deixou colocar dentro do if? Ele está dentro do if, ele está entendendo diferente. Ah, eu sei o que aconteceu. Caramba, é isso aqui mesmo. Pronto. Oi. Eu esqueci de colocar a abertura e fechamento de bloco no laço do. Pronto. Agora vai. Tá, o break e o continue estão dentro do laço. Então, compilou, executou. Então, agora a gente pode entrar com o divisor e entrar com o dividendo. Ó, o dividendo não pode ser 0. Entre com o valor do dividendo. Se a gente for digitando 0, ele sempre vai solicitar uma nova digitação. E o processo não encerra. O software não trava. Se a gente digitar um número válido,
ele vai executar a divisão. Por quê? Porque o teste lógico vai cair no else, e no else tem o break. O break joga para fora do laço. Tá? Então, o comando continue e o comando break, eles são utilizados apenas em laços de repetição. Aliás, corrigindo, o continue é exclusivo para laços, o break é usado para laços e para o comando switch case. Tá? Então, é mais ou menos, essa é uma das formas de solucionar esse problema. Tá? Alguma dúvida, pessoal, desse exercício? Conseguiram entender? Aham, entendi, sim. Mais algum exercício, pessoal? Só para confirmar, tem uma questão lá que é sobre calcular a velocidade constante para usar a fórmula física. É a 4, se não me engano. O usuário vai inserir todos os dados, né? De velocidade, aceleração e tempo. A aceleração você pode usar a constante, né? 9.8. Gravidade? Tá. Isso, aquela função FMA, né? Não é? Não, é F força. igual a V0 mais AT. Isso, exatamente. É a equação da física, aquela para objeto em queda livre, né? Aham. É o vi, vovô, atrás. Isso. Esqueci alguma coisa. Pessoal, assim, uma das coisas que o cientista da computação mais faz, corrigindo, uma das competências do cientista da computação é usar o computador para resolver os problemas da física e das engenharias. Né? Vocês imaginam, então, por exemplo, hoje em dia, o mercado de trabalho está aproveitando muito a gente para desenvolver sistemas online, né? Sistemas voltados ao mercado e tal. Mas vocês imaginam, por exemplo, que tipo de profissional desenvolveu um software como o AutoCAD, o MATLAB, né? Aqueles programas que calculam a estrutura das casas, que faz... Claramente uma pessoa que não tinha uma vida social, né? Alguém melhor ali. Pelo amor de Deus. Provavelmente o cientista da computação daqueles... Não tinha nem um D&D para jogar. Mas pessoal, assim, existe um nicho que é esse nicho da computação científica. O Brasil não tem tanta tradição em desenvolver isso. Quem desenvolve mais é a Europa. Vocês conseguem ver isso, assim, às vezes assistem documentários. Eu assisti um documentário da construção de um prédio em Dubai, que o prédio tinha uma hélice eólica no meio. E aí, o formato das duas torres, que tinha a hélice no meio, era tal que eles tinham feito simulação de escoamento de fluido e a forma como eles construíram otimizava a direção dos ventos. Então, mesmo que vinha um vento de lado, o prédio conseguia conduzir o vento e fazer passar no sentido correto pela hélice, sabe? Sem ter peça móvel, né? Porque são prédios. Então, isso só foi possível com simulação computacional. Software desenvolvido por cientistas da computação. Tem muitos softwares de engenharia, tem muita coisa que envolve o quê? Equações da física e computação. Tem inúmeras aplicações. Quando eu estava no mestrado, um engenheiro da Embraer fez uma apresentação, lembrei disso agora. Pessoal,
os caras simulam a construção de um avião. Eu nunca tinha entendido assim como é que é o processo e por que demora tanto. Que às vezes falam assim, a Embraer vai produzir um avião novo daqui a tantos anos, né? Daqui a 2 anos eles vão começar a produzir os primeiros exemplares. Porque é muito complicado. Eles simulam tudo. Tem um software que eles simulam a colocação de todas as peças do avião, peça a peça, passar fio a fio. Entendeu? Eles sabem de antemão a ordem dos serviços que eles vão executar, desde o aperto de um parafuso, sabe, do mais simples serviço. Tudo é previsto, tudo é colocado num software, é simulado e é avaliado pelo software e pelos engenheiros se o processo é adequado. Então, enquanto eles não tiverem um processo de montagem do avião totalmente assim validado computacionalmente, eles não montam o chão da fábrica para produzir o avião. Entendeu? Eles só colocam os equipamentos e o maquinário, enfim, tudo que eles vão precisar, compram, né, os insumos, a matéria-prima. É tudo muito bem planejadinho, muito bem pensado, sabe? Não tem, é para não ter falha, não tem erro, não tem como você esquecer de apertar ou dar um aperto errado no parafuso, né? Até as checagens são todas assim. E o software realmente faz uma montagem tridimensional do avião com todos os seus componentes. O engenheiro ele pode entrar no avião e ver os fios, né, onde vão passar os fios, cada um dos fios. Eu achei impressionante o nível de detalhe, né, que o software tratava isso. E a montagem também. Eles conseguem montar a planta, o chão da fábrica e colocar os maquinários. Então, você precisa de um guindaste, quando vai botar a asa, todo o processo. Ele mostrou o vídeo assim inteirinho, acelerado, da montagem do avião, desde a primeira peça até a última. Sabe, eles montam inteiro. Eu achei bem interessante. Tudo é muito bem planejadinho para não ter prejuízo, não ter erro, não ter falha, né? Porque imagina, eles têm que garantir, né, tolerância zero à falha. Um avião, tinha um professor lá que falava, um avião é um tijolo voador. Quando qualquer coisa falha, o comportamento do avião é praticamente idêntico ao de um tijolo, né? Ele cai, né? Ele cai, não há o que fazer. Certo? Então, eu fiz uma disciplina que era qualidade, confiabilidade e teste de software. De alguma forma, você tinha que aferir qualidade, confiabilidade e testabilidade ao software. Qualidade é conformidade com os requisitos, ou seja, o software tinha que fazer aquilo que ele precisava fazer. Imagina o computador de bordo de um avião. É um software que não pode ter erro de forma alguma. Na verdade, o piloto pode errar, mas o software não, né? O piloto se corrige pelo computador de bordo, muitas vezes, né? Então, é um software que nunca pode apresentar nenhum tipo de travamento, nenhum tipo de falha. Imagina você estar lá pousando no automático e trava, né? Não pode, não tem como. A confiabilidade é a qualidade no tempo. Ou seja, a capacidade que o software tem de manter a conformidade dos requisitos ao longo do tempo. Tá? Ou seja, ao longo do tempo ele não deixa de fazer aquilo que ele faz. E a testabilidade é a capacidade de você testar todas as funcionalidades daquele software a qualquer momento. Vocês já devem ter visto falar execução de diagnóstico em máquina, em software. Eu vou fazer um diagnóstico aqui no computador de bordo. De alguma forma, existem rotinas que testam todas as funções digitadas. Existe lá os valores de entrada e os valores esperados. E o diagnóstico executa um teste de rotina em todas essas funções. Aí você vai perguntar, professor, mas isso não foi compilado? Já não está lá o binário? Por que precisa testar? Já não está funcionando? Bom, porque pode acontecer alguma coisa, né? Você tem que ser capaz de testar, porque você tem que garantir, né, que com 100% de certeza que não há falha, Isso aí é uma das grandes dificuldades da computação. Como é que você prova que o software que você desenvolveu não falha? Tá? Mas eu acho que já estou falando demais. Pessoal, é por isso que a gente aprende também que quem desenvolve não testa, né? mas quando eu
fiz essa disciplina, a etapa de teste é a principal etapa de qualquer desenvolvimento de software. Sim, mas eu digo que tem que ser 2 equipes diferentes. Pelo menos foi isso que foi passado pra gente. Sim, pode ser como pode não ser. Tudo isso depende. E aí tem a área que é a área da engenharia de software, né? Assim como a gente tem a engenharia civil, que faz projetos tanto físico como de execução, e isso que é uma coisa importante. O engenheiro, ele não projeta a coisa que ele vai fazer. Seja mecânico, civil, enfim, ele não faz só o projeto e diz que aquilo ali vai dar certo. Ele também projeta o processo que vai fazer aquilo acontecer. O engenheiro civil, ele não projeta a casa só. Ele também tem que dizer quantas pessoas vão fazer a obra, quando tem que comprar cada material. Todo o processo de execução da obra, o engenheiro tem que ser capaz de criar também. Tá? E a engenharia de software estuda isso. O projeto dos softwares, a arquitetura dos softwares e o processo de desenvolvimento do software. Então, muitas vezes, você consegue garantir a qualidade do software tendo uma engenharia de software adequada. Porque daí você tem todas as etapas, desde o levantamento de requisitos até a testabilidade do software. E aí tem vários métodos, né, que se aplicam, né, tem várias normas, enfim. Dependendo da aplicação. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo como eletricista de manutenção industrial e trabalhava também com a parte da automação de uma indústria. E é muito interessante porque o CLP, né, ele é um software, dentro dele tem um software, ele é um controlador, que dentro dele tem um software que executa um laço infinito. Ele fica lendo as entradas e fazendo o processamento e gerando as saídas. E tem uma lei que limita o tempo de execução de um ciclo, de um laço. Da primeira linha do laço até a última, ele não pode levar mais do que um tempo, e isso é fixado por lei. E é tipo microsegundos. Então, se você desenvolver um software, às vezes, muito grande, e ele levar mais do que isso de tempo, e, enfim, e tiver um acidente, alguma coisa, em uma auditoria, e o pessoal vê que o software executou em mais tempo do que o que a lei permite, os técnicos vão responder, né, que desenvolveram, porque não pode. Aí você pergunta, por que isso? Bom, imagina que um cara se acidentou, está lá prendendo o braço numa máquina e você precisa apertar o botão de emergência para parar tudo. Né? Um segundo de uma máquina rodando, às vezes é a diferença, né? Um microsegundo, né? Um milissegundo, às vezes é a diferença entre o cara perder a mão e perder o braço até o cotovelo, ou todo o braço, ou talvez até a vida. Então, são softwares muito melindrosos, né? Não é só você desenvolver e pronto. Criar uma lógica, colocar no código e funcionou. Eu tinha um professor do curso de eletrotécnica que ele falava que fazer funcionar uma instalação ou, enfim, uma máquina é só metade do serviço. Né? Se você emendar 2 fios, uma lâmpada acende, mas está certo? Às vezes não. Né? Não é, né, na eletricidade, não, e assim como não é porque funcionou que está correto. Certo? Às vezes, então, tem softwares que você precisa desenvolver ele e refinar ele, né? Aprimorar, gerar rotinas mais eficientes, enfim. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida sobre vetores. Sim. Eu te mandei um código aí para poder eu explicar. No caso desse código aí, o notas aí tá com 3, né? Só que com 2 ele já pegaria 3 posições, né? Tipo 0, 1 e 2. Você criou um vetor de 3 posições e um vetor de 32 posições. Não, isso. Só que você vê no laço, ele vai pegar aí, né? Um por um.
do 0 ao 2, certo? Só que se eu boto o notas lá só com 2, ele teria o 0, o 1 e o 2, né? Só que não funciona. Tipo, Tá. lá no notas eu mudo 3 para 2. Lá em cima no float. Tipo, eu não entendi Aqui, por quê. É, tá. Agora eu vou ensinar para vocês aonde o max aparece nos códigos. A gente brincava que quando a gente aprende vetor, a gente usa o max. Então a gente vai definir o max. Isso aqui facilita bastante, pessoal. Vamos ver aqui. Então agora, toda vez que eu quiser alterar o limite de notas, eu altero aqui em cima a variável max. Na verdade, isso não é certo. uma variável, é uma definição. Tirou o igual. Ah, é porque agora eu estou usando a mesma variável tanto aqui na linha 10 quanto no laço, né? Então, tipo assim, aqui você colocava 3 e aqui embaixo colocava 2. Aí agora tem que ser tudo igual, né? Então aí usa só o menor. Entendeu? Porque agora ele vai substituir o mesmo número aqui e aqui. Parece que funcionou. Então, tipo, daquele outro jeito que tava, eu não sei agora, né, se vai funcionar milagrosamente, que eu não entendi. Mas, tipo, a quinta nota, quando a terceira nota, ela ficava zerada, entendeu? Essa terceira nota. Se eu Isso. botasse, tipo, o array lá do notas como 2, né? Aí quando eu coloco como 3, aí funcionou de boa. Eu não entendi o porquê, porque, tipo, se com 2 ele tem 3 posição, né, pra guardar. Que é o 0, o 1 e o 2, né? Daí, tipo, não Peraí. funcionava. Não, não, não. Peraí. Se você colocar aqui dentro 2, ele vai ter a posição 0 e a posição 1. Ah, entendi. Agora tudo fez sentido. Se colocar 3, é a posição 0, posição 1 e posição 2. Ah, entendi. É o tamanho, né? Eu que viajei Isso. então mesmo. Minha dúvida era essa, era só uma confusão mesmo. Valeu. Beleza. Mais alguém, pessoal? Mais alguma? Não, por mim tá de boa. Tá tranquilo? É... Vai precisar que a gente marque mais uma aula amanhã, pessoal? Por mim, não. Acredito que não. Conseguiram finalizar as 3 listas? Aliás, vão conseguir finalizar até sábado? Sim. Beleza, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Mas vocês vão conseguir, pessoal. Às vezes, os exercícios são um pouquinho... Uns ou outros são um pouquinho mais complicadinhos, mas depois que vocês conseguirem fazer todos, vocês vão, vão olhar para eles e vão ir achando eles mais fáceis. Ah,
Então, a aula, as listas eu gostaria que vocês entregassem até sábado. Eu preciso fechar a disciplina no sistema para que não atrapalhe o semestre que está iniciando agora, tá? Segunda-feira. E eu vou mandar mensagem lá no grupo, qualquer coisa, se vocês precisarem de mais uma aula amanhã ou mesmo sábado, eu estou disponível, vocês avisam lá e a gente marca um horário, tá? Ou se tiverem dúvidas e que quiserem sanar no privado, também pode me mandar mensagem que eu respondo vocês lá. Beleza, pessoal? Então, eu vou aguardar as listas de vocês. Beleza. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.